Olá Brasil, olá baleias incomodadas com o seu peso, olá podcast, sejam muito bem-vindos ao canal J Crítica. Eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas. E hoje nós iremos conversar sobre um filme que chega a essa semana, mais especificamente na quinta-feira, mas ele já está aí em alguns outros cinemas, de todo o Brasil. E estou falando de A Baleia, um filme produzido e distribuído pela A24, protagonizado aqui por Brendan Fraser, um ator que ficou muito tempo sem atuar, muito tempo sem aparecer nos cinemas, nas séries de TV, um filme que é dirigido por um cineasta que eu gosto bastante, que é o Darren Aronofsky. E será que esse filme tem algo aí a oferecer, ou será que é um filme vazio? Mas para saber um pouco mais sobre a minha opinião, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre A Baleia. Indicado ao Oscar em 3 categorias, no Oscar 2023, A Baleia foi indicado como melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor cabelo e maquiagem. E é um filme que tem um orçamento de 3 milhões e que, de acordo com algumas pesquisas, o filme já faturou 21 milhões de dólares. The truth of your argument. You're an amazing person, Ellie. I couldn't ask for a more incredible daughter. Are you actually trying to parent me right now? O filme foi ovacionado no Festival de Veneza, sendo aplaudido durante 10 minutos, principalmente pela atuação do Brendan Fraser. The Whale é um filme dramático e suspense psicológico de 2023, escrito aqui por Samuel G. Hunter, que baseia a sua peça de mesmo nome de 2012, e dirigido aqui por Darren Aronofsky, que vocês devem conhecê-lo aí por vários filmes como Pi, como Noé, como Black Swan, que é o Cisne Negro, Requiem para um Sonho, além de outros filmes. Na história, Brendan Fraser se transformou fisicamente para viver o personagem, um homem com obesidade severa que não consegue sair do sofá. Professor de literatura, ele precisa se confrontar com seu passado, que envolve uma filha adolescente, que é a Ellie, interpretada por Seth Sink, e sua ex-mulher, Mary, interpretada por Samantha Morton. E com isso ele vai ter que refletir e também superar seu luto, a sua depressão por conta da morte do seu ex-namorado. Ao mesmo ponto que ele precisa fazer outras coisas por conta de um garoto que quer salvá-lo, Ele é um evangelista e ele quer salvá-lo. E com isso o filme vai botando algumas ideias, mais especificamente o que vai acontecer no final do filme. Bom, você viu que eu omiti muita coisa e eu até tentei trazer aqui alguns detalhes sobre essa sinopse, mas eu acho que para quem aí quer assistir A Baleia, acho que poucas informações são sutis e eficientes para que você não entre em alguns spoilers. E uma dica que eu vou dar: não veja o trailer, não veja a sinopse, só vai e assista o filme. I'm sorry. You say you're sorry one more time, I will shove a knife right into you, I swear to Go God. ahead. What's it gonna do? My internal organs are 2 feet in at least. O interessante de assistir A Baleia, ou The Whale, é a forma em que o diretor Darren Aronofsky, um dos diretores mais conhecidos aí, ele dirigiu muitos filmes como Mãe, como Cisne Negro de 2010, Noé de 2016, Pi de 1998, que eu não assisti ainda, nas quais o diretor ele utiliza várias das suas artimanhas já muito conhecidas, a utilização da fotografia em close-ups e também em planos médios, alguns movimentos de câmera sutis, interessantíssimos, Acho muito interessante como esse filme ele não só
fala sobre como a gente vê as coisas estranhas e diferentes. Estranhas não no sentido de algo ser malífico, mas algo estranho mesmo. Você nunca viu isso, e a reação dos personagens quando vê o Charlie é algo que a gente também faria a mesma coisa, porque a gente está vendo ali que ele não quer ir à emergência, ele está prestes a morrer. E a forma em que o Brendan Fraser ele interpreta o seu personagem é muito interessante. É muito interessante como Darren Aronofsky, e juntamente com seu roteirista, que é o roteirista Samuel D. Hunter, eles trabalham juntos e eles trazem ali uma série de coisas bem interessantes. A interação entre o Brendan Fraser e a Liz, interpretada aqui por Hong Chau, que está dada ao Oscar na categoria de melhor atriz coadjuvante, é muito interessante. Os diálogos são muito centrados e com um objetivo central muito interessante. A forma também como aparece as discussões pertinentes do longa é muito interessante. A montagem é algo que me chamou muita atenção, né? Quem montou esse trabalho aqui foi o Andrew Blum, alguma coisa assim, né? Muitos vão conhecer ele por alguns trabalhos que ele fez com alguns filmes, por exemplo, do Wes Anderson, e também ele trabalhou em Cisne Negro, que é aquele tipo de montagem que te deixa perplexo, porque vai misturando vários elementos, vai misturando várias coisas, e a forma como esse montador ele utiliza é muito interessante. Além disso, a baleia ela traz algumas polêmicas que muita gente pode achar que o filme é gordofóbico, mas inclusive, como eu falei em um vídeo que eu tinha postado na minha página no Instagram, esse filme não é necessariamente um filme gordofóbico, mas é um filme que retrata ali uma imagem a respeito de como a gente lida com as consequências dessas coisas que acontecem com o Charlie. Ele é esse personagem que ele tinha ali uma família e tal, ele se casou, ele teve uma filha, e com isso ele se relacionou com homens, né? Com homens não, com um homem, ele se apaixonou, estava vivendo um grande amor, e até que o seu amor, né? Isso não é retratado no filme, mas são alguns diálogos que o Brendan Fraser utiliza em algumas conversas, tanto com a Ellie, que é a filha, e tanto com o evangelista lá, que eu até esqueci o nome dele. A forma como o diretor utiliza vários elementos, sejam na fotografia, sejam nos próprios planos interessantíssimos. Eu adoro quando o diretor utiliza os diálogos, e esses diálogos eles trabalham de uma forma muito eficiente. Além disso, o filme toca em pontos muito cruciais, como a questão da religião versus a sexualidade, a orientação sexual, e como essas pessoas, as pessoas da parte da religião, encaram que você ser de um outro jeito e que pode trazer consequências para outras pessoas, você tem que abraçar Deus e se entregar. Eu acho que assim, nesse quesito o filme não desenvolve muito essa temática, mas eu acho que para quem aí acho que o filme ele toca em outras coisas, como por exemplo a relação do Charlie com a Ellie, a relação do Charlie com a Mary, que é a mãe, né? Também a relação tanto da Liz, né, que é a enfermeira dele, e a forma como ele não quer, por exemplo, se mostrar, porque ele é um professor universitário desses cursos online de literatura, e ele não quer mostrar a foto. E aí, do desenvolvimento dessa narrativa, a gente vai entender como ele vai se mostrar, e tem todo aquele final ali. E bom, a direção de fotografia é muito interessante aqui, porque ela trabalha de uma forma com cores que combinam muito com aquela premissa, sabe? Aquela premissa sobre solidão, aquela premissa sobre depressão, aquela premissa sobre crise de ansiedade, principalmente porque o Charlie, ele é esse personagem que ele está se acabando, e a forma como a gente vê em tela é muito interessante, né? A fotografia tem uma paleta muito escura, né? Utilizando tons de azul escuro, um pouco amarelo ali no fundo, e principalmente esse formato mais quadradinho, né? Mostra esse incômodo que o telespectador vai ter ao longo da
premissa, né? A forma como o diretor utiliza os seus planos é muito interessante, porque além de você combinar com essas coisas, de você perceber como o diretor ele vai utilizar essas mesmas coisas, a forma a gente vai entender como essa forma, primeiramente, como essa forma vai ser desenvolvida, e segundo, como o diretor ele vai querer nos oferecer esse momento, como o diretor vai nos envolver, porque é um assunto tão delicado, não perfeccionista, mas tão extremo, né? A gente está falando aqui de algo, é aquele tipo de edição que conversa bem com você, aquele tipo de edição que a gente se interessa muito, sabe? E com isso a gente vê como o diretor ele utiliza também uma narrativa uma narrativa linear, e como a gente vai descobrindo as coisas, como a gente percebe como o diretor vai utilizando todos esses detalhes para explicar bem mais sobre o que o diretor quer mostrar. É um filme que utiliza o objetivo a obesidade, mas eu acho que em nenhum momento o diretor ele se aprofunda nisso. Acho que a obesidade é uma espécie de artifício, e com esse artifício o diretor vai trazendo outras coisas. Tem outras coisas muito interessantes que eu gostaria aqui de falar, como o personagem, né, do menino evangelista. Eu acho a atuação dele muito boa. A interação dele com a Ellie é muito interessante. A cena, por exemplo, eles estão ali conversando e tal, e ela sempre tira uma foto, né? E é muito interessante como isso é captado visualmente, como isso é captado tanto visualmente, tanto narrativamente. Eu gostaria também de pontuar aqui o som, né? A edição de som é maravilhosíssima, é aquele som que te deixa impactado pela experiência, é aquele tipo de som muito chocante, sabe? Além do diretor tocar nesses assuntos, ele desenvolve. Não é esse tipo de história que você fala de um elemento X e você não desenvolve esse elemento X. O diretor, ele fala de uma coisa e lá no final ele desenvolve. E aí a gente chega ao final, que tem um diálogo muito interessante, que ele está conversando com a Ellie, e ele não quer ir para emergência, e com isso a gente vê ele está muito ali e tal, ele está amargo com a vida. Ele tem uma cena inclusive que me deixou muito incomodado, que ele tá muito apreensivo, e aí ele pega a pizza, começa a comer, e a gente vê toda aquela autodestruição dele, toda aquela não autossabotagem, mas aquela autodestruição, tanto fisicamente, tanto emocionalmente e tanto de outros meios que vocês entenderem. Cara, eu adorei esse filme, recomendo demais. Para quem gosta de um bom drama, um bom suspense psicológico com ideias muito interessantes para você ficar discutindo com seus amigos, é o filme perfeito. Mas caso você aí não goste da forma que o diretor utiliza em sua metragem, eu acho que você não vai gostar desse filme. Ainda assim, acho que vale sim uma assistida na sala de cinema mais perto da sua cidade. Caso você aí se interesse, assista, porque vale muito a pena, está indicado ao Oscar. E apesar que eu estou torcendo muito por Austin Butler, como vocês sabem, Elvis foi o filme que eu mais gostei de assistir no ano passado. Cara, esse filme eu gostei demais da premissa, da história, da direção, do design de produção, do som, da montagem, dos atores. É um filme perfeito. Esse é o filme mais perfeito que eu assisti em toda a minha vida. Eu fiquei muito impactado. E eu queria saber sobre você. Você já assistiu A Baleia? Você gostou ou não gostou? Você queria que fosse diferente? Então já deixa aí nos comentários. E eu fecho aqui A Baleia com a nota 10.
10, sim, 10. Esse filme é nota 10. Gostei muito desse filme, achei uma história muito interessante. Então eu só queria saber agora sobre você. Você agora que vai escrever a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou, se você não gostou, deixa aí nos comentários o que você achou. Você acha que esse filme merece isso tudo? Ou você acha que é só mais um filme bem qualquer coisa? Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima J Críticas. Valeu. E até a próxima. Yeah.